paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, gostaria de estar convidando você nessa hora para junto podermos estar fazendo mais uma videoaula da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos. Nós estamos estudando a edição 81. O tema central da lição é Atos da Igreja Primitiva, estudando Atos e os relatos da Igreja Primitiva. Autor da revista é o pastor Eric Mendonça, que é um dos autores da revista da Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Ao pastor Eric Mendonça, os nossos agradecimentos, que Deus nos abençoe nesta lição desse segundo trimestre de 2024. Estaremos estudando, irmãos, a primeira lição, né? Lição número 1. Tem como título Informando e Contextualizando. O texto básico capítulo 1 de Atos, Atos dos Apóstolos. Deixa eu acertar aqui, irmãos, o negócio aqui. Essa altura aqui melhor. Isso. Aí, agora tá legal. Vamos começar essa lição com oração, né? Vamos orar. Quero agradecer a você, irmão, que tem se inscrito no nosso canal. Quero dizer também que aqui nessa revista impressa teve uma partezinha que houve um erro aqui na revista impressa aqui, o texto repetiu. Mas na revista de PDF tá normal, né? Então, irmãos, vamos estar orando, agradecendo a Deus por mais essa condição que o Senhor nos dá, né? Para realizarmos esse estudo. Senhor Deus, Senhor nosso bendito, eterno Pai, querido Senhor, agradecemos a Ti, ó Deus, a oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez de estar realizando, Senhor, este estudo, Deus. Obrigado pelos nossos irmãos, amigos, que sempre estão conosco aqui nesse canal, ó Deus. Que o Senhor abençoe poderosamente a sua vida. Ó Deus, muito obrigado pela ação do Espírito Santo através da sua igreja e que chegou até nós nesses últimos dias, ó Pai, através da evangelização. Que o Senhor abençoe sempre, ó Deus, o teu povo, a tua igreja, ó Deus, que seja uma igreja vibrante e que esse estudo desse segundo trimestre de 2024 possa ser bênção na nossa vida, em nome de Jesus. Meu irmão, então vamos falar realmente sobre o livro de Atos, né? Informando e contextualizando. Mas antes, vamos abrir as nossas Bíblias, né? Quem tem a Bíblia impressa ou a Bíblia eletrônica, se você tiver, possa também estar acompanhando o texto que nós vamos ler. Diz assim: E fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, falando do que respeita ao reino de Deus. Estando com ele, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. O objetivo, irmão, desse estudo, ao final dessa lição, você aprenderá sobre o contexto histórico do livro e as principais características e ênfase da teologia, né? Então, vai ser dado uma ênfase sobre as características e sobre o assunto de teologia. Irmãos, os irmãos sabem que a igreja só avançou por causa do mover do Espírito Santo.
E aqui o que nós vemos é no versículo 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há vindo sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samária e até os confins da terra, né? Essa é a grande comissão da igreja e o propósito de Deus, através do Espírito Santo, impulsionar a sua igreja. Atos do Apóstolo é a segunda parte da obra de Lucas. Então, Atos dos Apóstolos é um cumprimento do livro de Lucas. É um livro praticamente só, né? Como sabemos, Lucas escreve o Evangelho de Lucas, o nome dele, né? Ele era doutor, né? Doutor Lucas. Uma primeira carta enviada ao seu amigo Teófilo. E temos uma segunda carta com o título Atos dos Apóstolos. Então, irmão, na verdade esse livro era um livro só. A narrativa é linda e inspiradora e apresenta os primeiros caminhos da fé cristã, logo após a ascensão de Jesus no céu. Então, começa-se a criação da igreja, né? A estruturação da própria igreja. Vemos nessa trajetória escrita por Lucas um caminho da própria promessa de Jesus, onde seus discípulos seria revestido com poder do Espírito Santo. E este evangelho do poder para a transformação de vidas. Então, na verdade, o evangelho tem propósito de transformação de vidas. Alcançando novas culturas e nações, afinal, este evangelho chegou até nós. Realmente isso aconteceu, né? As missões transpassou os oceanos, né? Os mares, e chegou até nós. Somos a prova de vida que esta promessa bíblica se cumpriu, com certeza. Precisamos esmiuçar esse contexto rico em detalhes para compreender que Atos não são apenas eventos históricos que têm valor impressionante, mas detalhes expressam a vontade dos planos de Deus. Então, os planos de Deus é que esse evangelho se expandisse e chegasse até aos confins da terra, como fala aqui, né? Começando de Jerusalém, Judéia, Samária e até os confins da terra. Para aquelas igrejas primitivas, assim como para as igrejas dos nossos dias e para a fé pessoal de cada crente. Que Deus maravilhoso, né, irmãos? Deus traçando seus planos para que o evangelho chegasse até nós. A ênfase do livro. Irmãos, esse livro nos transporta para um coração vibrante, pujante da igreja primitiva. Você também sente isso? Ao ler a carta, a ler cada versículo, somos direcionados para uma igreja que é intensa e tem uma obra clara a ser realizada. Com certeza, a obra maior que Deus espera da igreja é que ela se coloque na posição evangelizadora, né? Uma igreja acolhedora que possa receber aos irmãos que estão afastados do caminho de Deus e retornem à casa do Pai. Para uma igreja intensa, que é uma obra clara e a ser realizada. A missão à parte do dia a dia, e por isso o testemunho transformador do Evangelho, a vitalidade dos discípulos e a obra constante do Espírito Santo impulsiona igrejas para a missão de ir por todo o mundo pregando o Evangelho. Então os irmãos percebem que a missão da igreja é muito maior do que nós pensamos, né? E o Espírito Santo, irmão, não é obra, como alguns dizem, é obra humana, mas é obra de Deus. Porque quem move a igreja é o Espírito Santo, quem impulsiona a igreja é o Espírito Santo. E a igreja só saiu da estagnação porque o Espírito Santo conduziu a sua igreja. Alguns aspectos são importantes para serem destacados no livro, como no início da igreja. A atuação do Espírito Santo como as estruturas que vão auxiliar a igreja no cumprimento de sua missão, em meio às perseguições, instituição do diaconato, a conversão de Paulo, a chegada de novos discípulos e a expansão da igreja e a conversão dos discípulos. Irmão, colocando a igreja também
no meio que a perseguição era muito grande e existia ali por parte do Império Romano o culto ao Deus imperador, né? E nós vamos ver que nós só temos um Deus a adorar, que é o próprio Senhor Jesus. Dentre essas ênfases, logo no início do livro, Lucas destaca a atuação constante e contínua do Espírito Santo na vida dos apóstolos e a expansão da igreja. Então a igreja se expandiu com a ação do Espírito Santo. Não é uma obra de homem, não é um desejo de homem, mas é um desejo do próprio Deus, através do Espírito Santo, capacitar. Em ato 2, a descida do Espírito Santo capacita para testemunhar e proclamar o poder da obra salvadora de Jesus Cristo. Então os irmãos veem que há um crescente, o evangelho ele vai crescendo, né? À medida que ele vai se expandindo e vai chegando a esses lugares e transformando vida. E até hoje é assim, irmão, nos nossos dias, o Espírito Santo não parou, a obra não para, a obra só cresce, porque a obra não é de homem nenhum, mas do próprio Espírito Santo de Deus. Porque ele capacita, ele que orienta. E nós vamos dar testemunho e proclamar dessa obra única, redentora, que só Jesus fez, né? O Espírito Santo é presença real e vital ao longo de todo o escrito lucano. Lucano aqui é Lucas, né? Porque foi escrito pelo Dr. Lucas. Ele tanto guia como potencializa os discípulos a pregar as boas novas de salvação. Então quem dá impulso à obra é o Espírito Santo, né? Quem faz que o homem se desperte para essa obra, que não se fique sonolento, né? Adormecido, ele transforma o homem e põe o homem em sentido de ação. As boas novas de salvação. E também capacita da direção às igrejas. Sem ele, a igreja não avançaria. Com certeza, irmão. Ele mesmo disse, sem ele, nada poderemos fazer, né? Então, é ele que orienta a igreja, é ele que dimensiona a igreja, é ele que faz praticamente a obra toda. O homem é só uma ferramenta, um instrumento para que ele possa ser usado nas mãos do Deus vivo, né? O servo de Deus não vence os dias maus. Você tem buscado a intimidade com o Espírito Santo? Essa pergunta cabe a mim e a você, se nós estamos sendo íntimos com o autor da obra, né? Essa presença é fundamental para a ênfase que destacamos, testemunho sobre Cristo. Então, irmãos, o testemunho pessoal de cada um de nós ajuda, destaca a obra a ser realizada. Essa presença é fundamental para a ênfase que destacamos o testemunho sobre Cristo. Lucas cita Atos 1:8. Então, é o versículo que eu já tinha lido, mas vou ler de novo, né? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Há uma crescente, né? Há um crescimento da obra com a proporção que ela se expande. Que os discípulos foram comissionados, foram designados a fazer essa obra, foram chamados a serem testemunha não só ali em Jerusalém, onde já estava acostumado a viver e conhecer as pessoas e os costumes, mas para ir até as proximidades dos confins da terra. Que testemunho era esse? Eles estavam testemunhando o sacrifício de Jesus, ou seja, a morte na cruz, morte e ressurreição, né? A sua entrega pelos nossos pecados, mas ele tomou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados, mas também sua ressurreição dentre os mortos, irmão, onde nós vemos a diferença entre algumas religiões. O cristianismo tem essa diferencial que nós acreditamos potencialmente pela fé na ressurreição dos mortos, onde Cristo vai trazer todos. Por isso que todos vão ser julgados pelos seus atos e
ao final serão dado a coroa da justiça àqueles que venceram e deram grandes testemunhos aqui na terra. Sua morte e ressurreição são fundamentos para a salvação da humanidade, a base, né? A estrutura. Sendo assim, tanto os testemunhos como o Espírito Santo são ênfases centrais e dão base para todo o livro, pois é por meio desse fundamento que o povo avança na missão de ir por todo mundo. A proporção que o evangelho vai chegando àquela localidade, os irmãos vão vendo no decorrer do livro de Atos que houve uma crescente de conversões, começando com Pedro, quase 3.000 almas, né? Outros 5.000 almas, e foi só crescendo a obra de Deus. E ela se expandiu de uma tal maneira, com certeza, chegou até nós. Pois por meio desse fundamento que o povo avança na missão de ir por todo mundo, formando os novos discípulos, batizando, plantando igrejas, fazendo missões, resistindo perseguições e transformando vida até os nossos dias. E o que impulsionou isso? A igreja passasse por um processo de grande perseguição. Foi necessário sair da estagnação e avançar na obra, mesmo a ênfase da perseguição. Porque, como já falei, os imperadores eram cultuados como Deus, mas nós temos um só Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, falamos nesse primeiro tópico, a ênfase do livro. Agora nós vamos entrar no segundo tópico aqui, que é o contexto do livro. Ao analisarmos qualquer contexto histórico, é fundamental reunir informações para compreender Atos dos Apóstolos. O livro não é uma retrospectiva histórica de Lucas a Teófilo. Ele relata eventos centrais da missão dos discípulos de Jesus em meio aos desafios. Nós sabemos que Jesus separou 12 discípulos. Pela traição, né, que foi Judas Iscariote, não entrou nesse relatório, mas outros permaneceram fiéis como os discípulos amados de Cristo. E nós vemos que eles passaram por grandes tribulações naqueles dias que a igreja estava sofrendo. Dentro das ênfases do processo de acesso dos gentios ao evangelho e conversão de muitos, marca os relatos de Lucas em Atos, e destacando as missões lideradas por Paulo, passagens como a visão de Pedro em Jope, conversão de Cornélio, evidencia o contexto multicultural no livro. Esses relatos, irmãos, foram colocados ali como testemunho. Um testemunho igual ao de Paulo, que encontrou o próprio Jesus no caminho de Damasco, onde o próprio Jesus se revelou, né, para ele. E aquilo ali foi muito importante para a vida de Paulo, que também depois ele passou a testemunhar. O ato de Pedro também, quando teve aquela visão sobre gentios, também foi um ato também para testemunho nosso, para a conversão de muitas pessoas. No contexto social, o culto ao imperador, olha só, no contexto social, o culto ao imperador gerava perseguição aos cristãos, que se recusavam a adorá-lo, resultando muitas vezes em perseguições. É onde eu disse que a igreja foi impulsionada, porque ela estava estagnada só em Jerusalém, e quando houve a perseguição, a igreja se espalhou por vários continentes, né? E dentre nós aqui do Brasil, América do Norte, né, os Estados Unidos e outros países aqui das Américas, são um novo mundo, mas eles chegaram até nós aqui, nesse novo mundo, atravessando oceanos e fazendo os discípulos, e continua, a obra não para, né? Muitas vezes pensando, a prática da comunidade cristã primitiva de compartilhar recursos descrito em Atos 2, 42 a 47. Vamos ler esse texto, Atos 2, 42 a 47, né? E perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Então, irmãos, os irmãos vão ver que a igreja está uníssona. A igreja está
coesa, a igreja está unida, né? Em um só propósito, porque houve uma grande perseguição e foi necessária a igreja. Em cada alma havia temor, irmãos. Olha só que igreja maravilhosa, né? E as maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos criam, todos estavam todos juntos e tinham tudo em comum. Vendia suas propriedades, fazendas e repartia em todos, segundo cada um tinha necessidade. Perseverava o quê? Na doutrina, perseverando unânime todos os dias no templo, no partir do pão em casa, e comia juntos com alegria e singeleza de coração, né? Então, irmãos, é bênção de Deus aquela igreja, a igreja primitiva. Faltou um aqui. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava, né, ao Senhor a igreja aqueles que se havia de salvar. Havia uma crescente, a obra se expandira de uma tal forma, com a ação do Espírito Santo e o propósito de Deus de fazer expandir a sua obra. Além disso, a influência dos helenistas é evidente em interações com a de Paulo em Atenas, confrontando os filósofos de epicúreos, estoicos e contextualizando o discurso do evangelho para alcançar mais vida sem perder a essência da doutrina notável. Então, irmãos, existia filosofias, né, que era contrária à fé cristã, como os helenistas, né, e os filósofos epicuristas e estoicos. E nós vamos ver que essa doutrina espalhava resultado ao contrário à fé cristã. Por isso que era combatida por Paulo. Por exemplo, Paulo no Areópago, em Atos 17, vamos dar uma olhadinha aqui em Atos 17, né? Diz assim: e os que acompanhavam Paulo levavam até Atenas, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com eles e depressa partiram. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o Espírito comovia em si, mesmo vendo a cidade tão entregue à idolatria, né, irmãos? A idolatria sempre foi um empecilho para o cristão, para o ser humano, na verdade, se aproximar diante de Deus. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus religiosos e todos os dias na praça com os que apresentava. E alguns dos filósofos epicúreos estoicos contendiam com ele, uns diziam: o que é isso para o leigo dizer? Foi nessa passagem aqui que Paulo ele fala muitas coisas, né? E ele diz assim, que ele fala sobre Deus, né? Ao Deus desconhecido, no versículo 23, porque passando eu o vosso santuário, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Por esse, pois que os homens honrais não conhecendo, é o que eu vos anuncio, né? Então eles não conheciam o Deus verdadeiro, e Paulo ali introduz a mensagem salvífica aos atenienses, que eram muitos idólatras, né? Inclusive a padroeira da cidade, né? Então, irmãos, nós vemos que a idolatria sempre foi uma barreira ao homem se aproximar de Deus. E não pense que a idolatria ficou no passado, porque aqui, como idolatria não é só um bonequinho de gesso, de madeira, de pedra, de qualquer, mas também uma imagem concebida no coração, igual eram os imperadores, que se achavam intocáveis, né? Mas Deus, a sua glória não dá a outra pessoa. Os acessos gentios ao Evangelho e a conversão de muitos, Marcos, relato de Lucas e Atos, enfatizando a missão liderada por Paulo, passagem com visão de Pedro, Jope, conversão, perdão, irmão, errei aqui, né? Paulo no Areópago, capítulo 17, apresenta o Senhor desafiando as religiões do mistério, enfatizando a salvação por meio da fé em Jesus Cristo.
O texto de Lucas, em Atos dos Apóstolos, está totalmente ligado ao contexto no qual as passagens estavam inseridas. Essa compreensão enriquece a leitura do livro, permitindo que os leitores apreciem a complexidade e a profundidade das interações entre o Evangelho e o contexto histórico. Finalmente, é importante reconhecer que toda expansão do Evangelho, tanto aquela época quanto nos dias atuais e futuro, só foi possível pelo poder e atuação constante do Espírito Santo na vida dos crentes de Jesus. Irmãos, isso aqui é uma base para quando alguém falar que a Bíblia foi escrita por homem. Porque aqui cai todo o parecer. Porque se a Bíblia fosse escrita por homem, a obra, igual o livro do Atos, não teria se expandido. E nós vemos que a ação do Espírito Santo que movimenta a igreja até os dias de hoje. Se não houver a ação, o mover do Espírito, se não houver o homem não entregar sua vida, não há mover de Deus. É necessário que o homem creia, que o homem aceite, que o homem pratique, que o homem seja realmente um instrumento maleável na mão de Deus, que possa ser direcionado para que Deus atue na vida dele e outras pessoas, através da vida dele, vendo o testemunho que ele professa do seu Deus maravilhoso, o nosso Senhor Jesus Cristo, e venha se converter ao nosso Deus e praticar os mesmos atos que nós praticamos e seguimos ao Mestre, o nosso Mestre querido. Assim, irmão, era acrescentado dia após dia, como a Bíblia nos ensina aqui, dia após dia os discípulos iam sendo apresentados a Deus, porque havia um grande número de pessoas que davam bons testemunhos para que outras pessoas viessem atrás, impulsionando o Evangelho. Talvez hoje o Evangelho, que nós conhecemos, esse Evangelho muitas das vezes moderno, não seja o mesmo Evangelho que está aqui, né? Mas por quê? Porque falta pessoas que realmente testemunhem do poder de Deus com sua vida, com sua ação, com sua prática, com seu modo de viver. Isso que faz as pessoas sentir o desejo, o prazer de entrar na casa de Deus, de permanecer, de fazer, de realizar, porque ele não trabalha para o homem, ele trabalha para Deus. E temos esse desejo de fazer a obra de Deus com amor e com carinho e com esmero. O homem que mete a mão no arado e olha para trás, diz a palavra, não é digno do reino dos céus. Cristo, nós estudamos na lição do primeiro trimestre, Cristo, a mensagem foi tudo em cima do reino dos céus, né? Então Cristo aqui ele dá continuidade através dos seus discípulos, impulsionando os discípulos, a igreja, os discipulados, a continuar essa grande obra pela grande comissão que ele deixou sobre nós. De lá, como está aqui no capítulo 2, né? No capítulo 2, no versículo... Não, capítulo 1, versículo 8. A comissão que foi designada, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, porque há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhos. Nós somos testemunha da obra redentora de Cristo e devemos proclamá-la dia após dia até alcançar esses perdidos da casa do Pai, né? Quantas pessoas perdidas na casa do Pai? É aquelas perdidas que eu falo, a casa do Pai, é aquelas que estão no mundo, perdidas, sem rumo, sem direção, e que estão caminhando a passos largos para a perdição eterna. Porque Cristo veio salvar e achar os perdidos da casa dele, né, irmão? Então, irmão, nós falamos aqui o contexto do livro, que também é uma continuação missionária. Nós saímos do mês de missão, né? Falar em mês, irmãos. Nós estamos o quê? No mês da Escola Bíblica Dominical, né? Todos nós batistas, né? E outras, eu creio que outras denominações também
nesse mês esteja celebrando a Escola Bíblica Dominical. E nós, no quarto domingo desse mês, é o dia oficialmente o dia da Escola Bíblica Dominical. Na nossa igreja, né, nós temos a Escola Bíblica Dominical, que não é bem Bíblica Dominical, é bíblica, Escola Bíblica do Discipulado, né, discipuladora. Mas nós estamos focalizando nesse mês abençoado, que todos os meses são abençoados, mas é o mês que nós celebramos, o mês da Escola Bíblica Dominical. Venha fazer parte você também de uma escola bíblica na sua igreja, onde você está inserido, né? Prestigie os pastores, os professores, enfim, é uma instituição riquíssima para o ensino e propagação da palavra. Falando isso, irmão, então entramos agora, falamos sobre o primeiro tópico, ênfase do livro, segundo contexto do livro, e agora a abordagem da teologia do livro, né? O livro, ele tem o ensino de Deus, né? A teologia quer dizer o ensino de Deus. Além das ênfases e do contexto histórico, temos alguns princípios teológicos contidos no texto. Sabemos que teologia é o estudo, logia, né? E sobre Deus, teologia, estudo de Deus, sobre Deus. Sendo assim, podemos analisar como Deus se manifesta e se revela dentro deste livro pela perspectiva de Lucas, né? Até é considerado o livro histórico do Novo Testamento, que também é um documento teológico de Lucas para Teófilo. É um relato sobre como Deus se revelou por meio de Cristo, pelo Espírito Santo, se manifestou entre os eventos após a ressurreição de Cristo, as igrejas de Deus, as igrejas e discípulos e perseguição. Então ele vai relatar com forma de documento, mas também é um ato que aconteceu, né? E um registro, na verdade, dos discípulos, da igreja e as perseguições. Esse dinamismo do próprio Deus em se revelar e inspirar Lucas orientou a igreja no passar dos séculos sobre a sua obra e missão. Nós temos uma obra a ser realizada. E a missão, né? A obra é de estruturar a igreja, e a missão é de alcançar os perdidos nesse mundo. Os perdidos que ainda não são salvos, não estão inseridos no meio da igreja, não foram inscritos seu livro lá no livro da vida. É o que nos faz herdar a vida eterna no nome e santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Há um só meio pela qual nós, homens, vamos até o Pai. Somente pelo caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, só existe o caminho, que é Jesus, e que devemos ser inscritos no livro da vida como autor da nossa fé, né, irmãos? Nós, aquele que temos às mãos o livro, somos desafiados a viver a fé dinâmica e que nos envolve na missão de Deus de resgatar vidas por meio dos atos contínuos do Espírito Santo. Manter a igreja sobre a vontade de Deus. Não interferir na obra, irmão, com suas ações, querer fazer como se Deus tivesse, como você estivesse controlando. Não, deixa Deus controlar a igreja, né? Isso é essencial. E sempre olhando para cima, de onde vem o socorro. Olhando para o autor e consumador da nossa fé. Ela vem de cima, não vem de baixo, né? Direcionada dos altos céus. Sempre olhando para cima, de onde vem o socorro, como fez Estevão. Essa é uma mensagem de encorajamento para todos os que creem, né? Todos que creem no Evangelho resgatador. Cristo é o Redentor, o que redenta, o que resgata os perdidos. Quando vamos lendo e avançando o texto de Atos, percebemos a simplicidade da vida cristã. Não é difícil ser crente, não é difícil ser cristão, mas
tem que ter um posicionamento como cristão, tem que viver como cristão, ser cristão, demonstrar ser cristão. A autenticidade. Um produto, quando é autêntico, não tem falsidade, ou quer dizer, aquele produto não é falso, não é adulterado. Então o crente tem que ter autenticidade, não tem que ter adulteração na sua forma, na sua essência, né? Essa simplicidade é manifestada e vivida, experimentada por meio de outro lema central na teologia deste lindo contexto, o reino de Deus. A lição, foi o que eu falei, a lição passada tratou basicamente do cidadão que vai morar no céu. Para você morar no céu tem alguns requisitos, e nós lemos lá sobre os requisitos do reino e o monte, né, irmãos? E aqui ele está falando o tema central da teologia, o reino de Deus. Jesus pregou, anunciou e viveu o reino de Deus. Seu propósito, o reino, manifestação desse reino, traz para o cotidiano a clareza dos mandamentos de Jesus em contraponto ao sistema que já estava estabelecido nas religiões, sociedades daquele tempo. Irmão, não é diferente. Passa geração em geração, mas os problemas relacionados à fé cristã permanecem. Devemos vencer o sistema mundano que confronta a fé cristã. E nós vemos que eles tentam de todas formas desatualizar ou descredibilizar o evangelho através das suas ações. Mas o evangelho não é feito por homem, é feito pelo poder e a ação do Espírito Santo. Então, irmão, é duro para eles, né? A mensagem, a sociedade daquele tempo, a mensagem da salvação era para aquele tempo, para os séculos seguintes, também para o nosso tempo, viu, irmão? Não muda. A cronologia de Deus, ela permanece, né? Porque Deus é um ser, né? Uma pessoa, como se diz assim, de grandes personalidades. Não muda a personalidade de Deus. Sendo assim, o reino tem uma proposta que é transformação de vidas e estrutura. Quantas pessoas já foram modificadas, testemunhos, né? Vivia assim, fazia assim, era assim, e agora sou com os propósitos de Jesus. Então, irmãos, devemos continuar no propósito de Jesus. Atos dos Apóstolos, além de ser uma fonte histórica das primeiras igrejas, experiências do dia a dia dos discípulos, Atos nos inspira e ensina a conviver nos nossos dias como serviço e como igreja, sem separar um do outro, né? Não há como você separar a sua vida cristã e a vida cotidiana, né? Com os seus afazeres, com sua vivência, porque somos uma só pessoa, né? Não são duas pessoas. Então, devemos ser testemunho em todo lugar, começando em Jerusalém, aí depois Samaria e vai aos confins da terra, né? Judéia, Samaria e os confins da terra. Estamos neste mundo, mas não pertencemos a ele. A proclamação do reino de Deus é central em nossa teologia, revelação. Desdobra a nossa missiologia, a nossa missão, né? Missiologia, para a forma de fazer missões. E inspirar para uma eclesiologia, igreja cristocêntrica, né? Não é o homem que move a igreja, não é o homem que faz, mas o homem instrumento moldado, maleável, direcionado por Deus, que vai fazer e inspirar o Espírito Santo da inspiração, e ele é movido a fazer essa obra missionária da grande comissão, que Cristo no centro. É uma igreja cristocêntrica, né? E essa é a beleza do Evangelho e o poder de Deus e do Espírito Santo. Concluindo, irmãos, essa lição, né? Conclusão. Agora que já temos um panorama geral das ênfases, às vezes a língua trava, irmão. Contexto de teologia, precisamos entender que
a centralidade do livro e a expansão do testemunho de Jesus por meio das igrejas, missões, vidas e até mesmo as perseguições e os martírios. Isso só é possível pelo poder do Espírito Santo. Glória a Deus, né? Que o Espírito Santo sempre possa nos impulsionar, né? A mensagem de Lucas é enviada a Teófilo por meio de carta, né? Essa mensagem, a carta dos apóstolos, destaca a importância da comunidade cristã em testemunhar por meio de Atos os ensinos de Jesus, feito por meio dos apóstolos, né? Uma transmissão. Jesus ensinou aos discípulos e os discípulos aos apóstolos, né? Jesus ensinou aos apóstolos e os apóstolos agora ensinam aos demais discípulos que somos nós. E nós vamos ensinar, vamos repassar aquilo que nós aprendemos até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Porque ele foi e disse, ele mesmo disse, né? E os quais lhes disseram: varões de Galileu, por que estáis olhando para o céu? A esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouviste ir. Jesus estava subindo para o seu trono, né? Trono da glória, junto do seu Pai, e deixando conosco o Espírito Santo para a realização da grande obra, né? É Deus que age, irmão. Deus no princípio criou, Jesus nos salvou e o Espírito Santo que comanda a sua igreja aqui na terra, né? Atos que venceram a barreira do tempo, pois foram inspirados por Deus. Louvado seja Deus por sua obra redentora. Nele somos desafiados a fazer parte desta missão como proclamadores do reino eterno, por mais que soframos perseguições, o evangelho é para os judeus e gentios. Eu sempre gosto de citar isso aqui, né? Num questionamento da mulher samaritana, lá num poço onde Jesus pediu água, e ela foi questionada: os judeus adoram lá em Jerusalém, nós adoramos aqui. E quem está certo? Nós, os nossos pais ou vocês que são judeus? E Jesus respondeu categoricamente, né? Que a salvação viria dos judeus, mas, na verdade, os verdadeiros adoradores de Deus adorariam Pai e Espírito em verdade. Então, nós sabemos que a salvação vem dos judeus, né? E nossa cultura cristã judaica é que nos difunde e nos faz representado por nosso Senhor Jesus Cristo. Para que todos saibam que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Assim, irmãos, estamos chegando mais um final do nosso estudo, mas antes eu quero só deixar aqui essas perguntas para cada um de nós possamos responder. Perceba que o olhar detalhista como o de Lucas nos fez enxergar tantos detalhes importantes do livro de Atos. Você tem sido detalhista, anotando e testemunhando as suas experiências com Deus? Essa é uma pergunta de modo geral para todos nós, tá, irmão? Como servo do Senhor, você tem limitado o testemunho da obra da salvação de Jesus somente à sua Jerusalém? Analisando Atos como um todo, percebemos que Deus cuida dos seus em cada detalhe. O que hoje você gostaria de apresentar a Deus para que a sua fé e serviço cristão não pare no meio do caminho? Apresente a Ele agora. Então, irmão, nós agora vamos apresentar Ele através da nossa oração final aqui, né? Os nossos propósitos diante de Deus. Oramos assim: Senhor eterno, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nós professamos nossa fé em Ti, a qual nós entregamos e deixamos o Espírito Santo direcionar os nossos caminhos. Que o Senhor nos conduza até a Tua presença, que o Senhor nos conduza àquelas pessoas que necessitam de ouvir o Evangelho. Impulsione o nosso coração, Senhor, como missão que devemos fazer, testemunhando os nossos atos, as nossas ações, que o Senhor possa nos revestir do grande poder do Espírito Santo, para que possamos ter poder, Senhor, para falar ousadamente aquilo que o Senhor quer que nós falamos aos corações daqueles que estão perdidos da sua casa, do seu reino. E, Senhor,
Sabemos que muitos têm partido sem conhecer a Ti, mas que o Senhor dê condição àqueles que ainda estão aqui de ouvir a mensagem salvífica, salvadora, redentora do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa nos abençoar, nos impulsionar, nos direcionar para que esse evangelho chegue aos 4 cantos da terra, em nome de Jesus. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado do nosso estudo, venha conosco até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém? Amados irmãos, nós estamos orando sem cessar, orando pelo nosso Brasil, orando pela família, orando pela proclamação do Evangelho, pelo avanço missionário, orando pelas igrejas, orando pelos pastores, orando pelos líderes, orando por todos. Toda a última sexta-feira do mês, nós temos tido vigília de oração na nossa sala virtual de oração. E muita gente tem participado. Próximo ano, nós teremos uma vigília de 366 dias, ininterrupta. Vamos começar no dia 31 de dezembro, meia-noite, e vamos até 31 de dezembro de 2024, meia-noite. Nós precisamos de 1.464 igrejas para orar durante 8.784 horas. Cada igreja assumindo um bloco desta vigília ininterrupta de oração durante um ano. O site para inscrição já está disponível. Faça o cadastro da sua igreja nesta grande vigília. Os batistas brasileiros orando um ano sem cessar. 2024, ano da grande muralha de oração. Ano de oração. Conto com você, conto com a sua igreja.